exaltamos a proteção de Deus e declaramos as suas maravilhas. Olá a todos, tudo bem com vocês? A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez juntos, né? Você aí na sua casa e eu aqui na minha, para nós termos esse momento de comunhão. Ainda continuamos, né, com a quarentena, impedidos de nos reunirmos, mas se Deus quiser, semana que vem, né, tudo já estará mais normalizado, a gente vai estar comunicando, vamos comunicar isso através do grupo da igreja, tá bem? Meus queridos, hoje eu quero trazer uma meditação no livro de Mateus, no capítulo de número 18 e no versículo 23. Para você que pode, me acompanhe aí com a sua Bíblia, tá bom? Diz assim, versículo 23 do capítulo 18 de Mateus. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos, e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe toda a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos seus pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao Senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Que Deus abençoe sua palavra e nos abençoe também. Irmãos, o contexto aqui dessa parábola se dá numa parte do livro de Mateus, onde Jesus ele narra várias outras parábolas, e essa aqui é mais uma das parábolas que ele traz como exemplificação do reino de Deus, né? E nessa parábola ele conta aqui sobre esse rei, né, do qual ele demonstra o seu amor para um dos seus servos, que lhe devia uma quantia absurda. Se nós formos aqui comparar, só para você ter uma ideia, um talento ele valia naquela época 6.000 denários. Presta atenção, um talento equivalia a 6.000 denários. Um denário equivalia a um dia de trabalho. Aquele primeiro homem devia 10.000 talentos. É um absurdo. O outro devia 100 denários, quer dizer, 100 dias de serviço, e o outro devia 10.000. A diferença aqui exagerada que Jesus relata na parábola para mostrar o distanciamento da dívida de um para com o outro, e também a justiça daquele rei, daquele senhor do reino, né? E que lições nós podemos tirar aqui? Que aquele homem perdoou, aquele rei perdoou e exigiu do seu servo que ele também perdoasse. Mas ele não fez assim. Ele sai perdoado diante do rei
E o que ele faz? Logo em seguida ele encontra o outro que lhe devia também. E uma dívida até ínfima, como eu falei. Mas ele pega aquele rapaz, ele o sufoca, ou seja, ele pega pelo pescoço e exige dele o pagamento da dívida. Então os amigos, olhando aquilo, reclamam com o rei. E aí o rei manda chamar e diz assim: não devia também tu perdoar o teu conservo como eu te perdoei? E indignando-se, aquele rei mandou que lançasse aquele homem na prisão e o entregasse aos verdugos. Ora, o que são os verdugos? São aqueles carrascos, né? Aqueles que tinham a chave da cela e que lançavam em prisão e ali instigavam aquelas almas e ficavam aprisionados por ela e por ela todo dia sendo castigado. Aqui nós temos uma lição muito grande, que é a seguinte: assim como Deus nos perdoa, nós também devemos perdoar o nosso próximo. E aí a coisa fica difícil, né? Porque é bom quando nós somos perdoados, né? Mas e quando nós temos que perdoar? Aqui no texto diz bem claro: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Bom, o perdão aqui não é uma coisa optativa. O perdão aqui é uma ordem, é um mandamento. Ele disse: assim como eu te perdoei, tu deves perdoar também. Não deveria tu também ter perdoado o teu próximo? E isso é que nós estamos observando no mundo, né? Existe muita falta de perdão. Eu me lembro que há uns anos atrás, quando eu estava no seminário, nós fazíamos evangelismo todos os sábados. E eu entrei na casa de um senhor, eu e outro amigo meu, companheiro de seminário, e nós estávamos evangelizando aquele senhor, levando a mensagem do evangelho para ele. E até que no final do tempo, todo aquele momento, aquele homem ficava com a cabeça baixa, olhando para o solo, olhando para o chão. E eu achei aquela atitude um pouco estranha, né? Então eu lhe pedi que me permitisse fazer uma oração. E ele consentiu só balançando a cabeça. Então nós nos levantamos e começamos a orar por aquele homem. E eu me lembro que, inspirado por Deus, eu acredito que foi, porque eu coloquei a mão no peito daquele homem, no coração dele, e disse: Pai, perdoa o coração desse homem, os seus pecados, e tira dele toda a mágoa. No momento que eu falei essa palavra, aquele homem deu um grito e nos assustou, a gente ficou assustado. Ele deu um grito assim, mas um grito angustiante, doído, e disse: não, eu não consigo perdoar. Então a gente se sentou e perguntou o que aconteceu, e aquele homem começou a nos contar a sua história. Ele tinha uma mágoa muito grande da sua filha, ele não conseguia perdoar a sua filha. A sua filha, aos 17 anos de idade, ainda uma menina, havia ficado grávida. E aquilo magoou profundamente o coração daquele pai, e ele não conseguia perdoar a sua filha e havia mandado a sua filha embora de casa. E ele começou a chorar e chorar e chorar. Irmãos, por que aquele homem não conseguia receber o perdão de Deus? Porque ele não conseguia perdoar. E aqui nós tivemos uma lição muito grande para a nossa vida. Nós precisamos perdoar as pessoas. Você que está aí na sua casa me ouvindo agora, certamente existe alguém que você deve perdoar. É impossível. Nós vivemos num mundo imperfeito, com pessoas imperfeitas, e por esta causa muitos de nós sofremos na vida algumas mágoas, algumas coisas que machucaram o nosso coração, principalmente nas nossas primeiras relações, nos nossos primeiros encontros de existência com outras pessoas. Quem sabe nós temos que perdoar o nosso pai, daquela palavra que nos disse, do amor que nos faltou, do abraço que nunca nos deu. Quem sabe nós temos que perdoar o nosso irmão de carne. Quantas famílias estão separadas, estão destruídas, as pessoas estão envelhecendo, as pessoas estão em depressão, em doenças
somatizando as coisas em doenças psicológicas e estão buscando a raiz dos problemas através da psicologia, através de várias maneiras. Não estou dizendo que a psicologia não ajuda, claro que uma boa conversa ajuda, mas não há nada mais terapêutico, não há nada mais curador, mais sanador para a nossa vida emocional e psicológica do que o perdão. O perdão, ele tira de nós, ele tira de dentro de nós aquele verdugo ao qual nós somos lançados. Esse homem aqui que não perdoou, ele foi lançado à prisão e entregue aos verdugos. Aquele que o castigava, aquele que o condenava. Queridos, nós temos lições tremendas aqui sobre o perdão nesse texto e eu quero me deter um pouquinho aqui. A primeira coisa que nós temos que ver aqui é que nós temos que perdoar porque Deus nos perdoa. Então, se Deus perdoa o meu pecado, a minha falta, a minha falha, como que eu não vou perdoar o meu próximo? Como que eu não vou perdoar outra pessoa, sendo que Deus, que deveria e tem o direito de me condenar, me perdoa a minha dívida? Então essa é uma condição prioritária na vida cristã. Não tem como sermos verdadeiros cristãos sem uma vida de perdão aos outros. E o que mais impede a nossa vida do crescimento, o que mais impede a nossa vida do desenvolvimento, o que mais prejudica a nossa existência e a nossa alma e a nossa mente é uma vida de mágoa. A mágoa, ela é um verdugo que faz mais mal a quem não perdoa do que ao outro. Aquele que retém o perdão sofre muito mais do que aquele que nos feriu. Porque quando nós não perdoamos, nós estamos nos colocando numa situação de condenação, de mágoa, estamos sempre remoendo, aquilo sempre vem à lembrança. E quando vem a lembrança, junto com a lembrança, vem as emoções, despertando tudo aquilo que nós sentimos no momento daquela mágoa, no momento daquela palavra. Então a falta de perdão tem sido a causa de muitos males na vida das pessoas. Você deve perdoar, em primeiro lugar, os seus pais. Você deve perdoar os seus pais, e eu tenho tanta certeza disso. Por quê? Porque as primeiras relações que nós temos são com eles. E essa foi uma das primeiras lições que eu aprendi quando eu me converti. Por quê? Porque eu senti o perdão de Deus sobre a minha vida. Eu recebi aquele perdão e ao mesmo instante que eu senti as minhas necessidades diante de Deus, me veio à minha mente a minha infância. Eu me lembro que um dia eu cheguei em casa, chamei minha mãe. Eu não fui criado pelo meu pai, eu fui criado pelo meu avô. E eu tinha algumas coisas com a minha mãe. Alguns sentimentos, algumas mágoas. E eu chamei a minha mãe e disse: mãe, eu agora entreguei minha vida para Jesus e eu quero te dizer que eu te perdoo de tudo o que de repente você errou comigo. Por quê? Porque minha mãe não é perfeita. Os seus pais não são perfeitos. Os nossos pais estão conosco aprendendo a ser pai. E eu já falei isso para os meus filhos: olha, o papai não sabe como lidar com essa situação porque eu nunca fui pai. Eu estou sendo pai contigo, então também tem que haver da tua parte essa compreensão acerca do papai se o papai errar. E assim nós temos que fazer com os nossos pais. Eles não sabiam como ser pai. Muitas vezes o seu pai não soube como lhe transmitir o amor. Não soube como mostrar o amor que ele tinha por você. E isso te magoou. Uma palavra que ele disse numa hora de raiva. Segundo, você deve perdoar a sua esposa. São as relações mais próximas que nós temos. O seu esposo. Certamente numa relação a dois, nós somos falhos. Uma palavra maldita em um determinado momento pode ferir tremendamente a vida de um cônjuge para o resto da vida. Tem gente que até o final da vida não consegue perdoar.
e vive aquela vida interior, remoendo aqueles sentimentos, e aquilo vai como um verdugo lhe carcomendo a alma, lhe amargurando a alma. Mas você deve, dentro de você, o que eu quero dizer, me entenda, é destruir um conceito de Deus que na sua mente estava equivocado, porque muitas vezes nós vemos a Deus como um olhar para o nosso pai, aquilo que o nosso pai falhou. Então nós temos que destruir essa ideia de um Deus que julga, de um Deus brabo, de um Deus que está ali somente esperando o momento para nos condenar. Deus não é assim. Essa imagem, essa ideia de Deus está extremamente equivocada. Então tira isso da sua mente. Outra coisa, nós devemos de perdoar porque todos nós precisamos de perdão. Todos nós precisamos de perdão. A gente tem uma tendência, eu não sei se você vai se identificar comigo, mas observando a minha vida, eu vejo que eu tenho muito mais tendência a olhar para dentro de mim, para aquilo que me feriu, do que perceber aquilo que eu causei aos outros. Nós somos assim, né? Nós somos muito mais tendenciosos a olhar aquilo que nos machuca, aquilo que nos fere, e perdemos um pouco a consciência de que nós ferimos muitas pessoas também. Se você parar para analisar, eu não quero estragar o seu domingo, não é? Mas essa palavra se faz necessária, tá? Se você parar para refletir na sua vida, pense as pessoas que você já feriu e que você já magoou. Pense as pessoas, quem sabe, que estão nesse exato momento remoendo uma mágoa acerca de você, de algo que você fez, às vezes impensadamente. Queridos, nós não somos perfeitos. Assim como os outros erram com a gente, nós também erramos com os outros. Mas a tendência nossa é olhar para dentro de nós, só olharmos para o mal que nos fizeram e não olhar para o mal que às vezes nós fazemos aos outros. É por isso que nós devemos de perdoar, porque nós também precisamos de perdão. Então, quando você libera perdão para as pessoas, você está, de uma certa forma, tirando aquela pessoa dessa cadeia da culpa também. Porque quando nós não perdoamos a pessoa, nós mantemos aquela pessoa em uma culpa. Ela remói aquilo dentro. Olha, o que eu fiz, por que eu disse. Então, precisamos perdoar. Em primeiro lugar, porque Deus nos perdoa. Em segundo lugar, porque nós também precisamos do perdão das pessoas. E por último, porque a falta de perdão, ela vai nos trazer mais mal a nós do que aos outros. E eu termino aqui, nessa manhã, deixando essa reflexão para a sua vida. Como é que está o seu coração diante do Senhor? Existe aí uma mágoa? Existe aí uma dor? Desculpa. Um ressentimento? Todas essas coisas vão impedir o seu crescimento. Todas essas coisas vão impedir o seu desenvolvimento espiritual, emocional. A falta de saúde espiritual e emocional das pessoas está muito relacionada com isso que nós estamos falando aqui. A falta de perdão. Que Deus possa nos dar entendimento dessa palavra. Em nome de Jesus, eu quero orar por você agora. Feche seus olhos, se você puder. Conecte-se comigo nessa oração, por favor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós clamamos a Ti que nos dê entendimento da importância do perdão, Senhor. Que nos dê entendimento, Pai, do quão necessário se faz. Que nós tiremos de dentro do nosso coração tanto a culpa pelo que nós fizemos, quanto a mágoa daquilo que nós sofremos, daquilo que nos fizeram, daquilo que nos disseram, Senhor. Palavras que estão dentro de nós, ecoando como verdugos, machucando o nosso coração. Pessoas que nesse momento, Senhor, o seu interior está doído, está doloroso, porque não consegue
perdoar, Senhor. Deus, eu sei que não é fácil, eu sei que nós jamais esqueceremos e conseguiremos tirar da nossa mente os episódios que aconteceram conosco, mas nós podemos, Deus, tomar uma decisão diante de Ti, de livrar aquela pessoa da culpa, de perdoá-la com uma atitude diante de Ti, Senhor, retirando toda a dívida dela para conosco, como Tu fizestes conosco, como Tu fizeste conosco, rasgando a cédula que era da condenação e cravando-a na cruz, riscando, Senhor, da face da terra todos os nossos atos pecaminosos e os lançando no mais profundo do mar, como diz a Tua palavra. Que o Teu perdão ele seja curador, terapêutico para a nossa vida, de forma que nós venhamos a estendê-lo ao próximo também. Nós oramos pedindo uma cura nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, eu quero aqui deixar mais um lembrete para os irmãos, ou um aviso, um comunicado, né? Nós estamos para entrar em uma campanha chamada 40 Dias de Propósito. Eu quero te explicar rapidinho. Esse livro, Uma Vida com Propósito, ele foi escrito pelo pastor Rick Warren e ele é um livro fantástico. Ele foi escrito, é um best-seller, um dos livros mais vendidos nos Estados Unidos e ele nos mostra qual o propósito da nossa existência, a razão de nós sermos neste mundo e também mostra qual o propósito da igreja e a nossa relação com a igreja e com a vida que Deus nos deu. E eu quero te dizer que nós vamos estudar esse livro. Ele é um livro feito para ler um capítulo por dia, e são 40 capítulos. E cada capítulo ele é bem curto, ele tem 2 ou 3 páginas, e ao final das páginas ele tem uma reflexão, umas perguntas para você refletir, um versículo para você meditar, e ele realmente vai ser revolucionário na sua vida. E como é que nós vamos fazer essa campanha? Nós compramos, né, esse livro, ele está na secretaria da igreja, e ele será repassado para você a preço de custo, tá bom? É um preço ilusório, o valor deste livro que ele custou para nós, eu não vou dizer aqui, depois você pode perguntar no grupo. E nós vamos começar e dar início, e toda a semana nós estaremos juntos através deste canal, fazendo uma reflexão juntos, você na sua casa, junto com os seus familiares. Você pode adquirir um livro por família, ler junto com sua esposa, com seus filhos, e durante a semana, uma vez por semana, nós teremos então um encontro aqui nas redes sociais, onde nós estaremos fazendo juntos uma reflexão sobre cada capítulo do livro. E eu espero que ele seja um livro que vai revolucionar a sua vida e fazer com que você, que fique cada vez mais claro para você, para nós, o propósito que Deus tem para a nossa existência. Tá bom? Então entre em contato comigo pelo grupo ou ligue lá na igreja para saber como adquirir o livro, e nós vamos no grupo então estar deixando uma data de quando nós começaremos. Vamos começar todos juntos e terminar todos juntos essa campanha. Eu desejo a todos um ótimo final de semana, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.